Aí, tá todo mundo vendo a tela? Pra mim tá funcionando. Tudo certo. Beleza, então vamos começar. Bem-vindos à aula de criptografia, a primeira aula do Hacker Starter Course. Antes de começar, eu vou falar mais ou menos como vai ser. Eu vou falar o que é criptografia, só para todo mundo ficar na mesma base que a gente entender do que a gente está falando. Depois eu vou dar uma passada nas criptografias que foram usadas historicamente, mais como um aparato didático para ensinar mais ou menos como a ideia funciona. E depois no final eu vou dar uma passada de alto nível sobre as criptografias de hoje em dia, principalmente a RSA, que é a mais famosa de todas. Então, vamos lá. O que é criptografia? Imagina que a Alice, a sua amiga, quer mandar uma mensagem pro Bob, só que tem uma pessoa safada que também quer ver qual é essa mensagem. Então, imagina que a Alice quer mandar um código do iFood pro Bob comprar as coisas, mas ele só vale uma vez. E a Eve quer interceptar e usar o código ela mesma. O jeito que você faz é você compartilha uma maneira para vocês dois poderem ver, tipo, você deixa a mensagem não legível, mas vocês dois compartilham uma maneira de transformar ela de volta em uma mensagem legível. E aí você pega a mensagem, encripta para essas coisas feias aqui, e aí o cara que vai receber a mensagem pega as coisas feias e pega de volta a mensagem. Isso é basicamente criptografia, é tipo o estudo dos protocolos para esconder informações de pessoas desatualizadas. Então, vou começar falando sobre a cifra de César, que é uma das mais famosas de todas. Ela era usada pelo Júlio César, basicamente por ele, para falar com seus correspondentes, provavelmente um general, provavelmente uma pessoa do Senado importante. E o que ela faz? Ela usa um shift no alfabeto. O que é um shift? Um shift, você pode pensar no alfabeto como sendo várias. Cada letra é um índice, então o A seria o 0, o B seria o 1, o C seria o 2 e assim em diante. Se eu fizer um shift de 3 no A, quer dizer que eu estou somando 3 no índice do A, então vai ser, o A agora vira o D, que é o índice 3. Então 0 mais 3, 3. 1 mais 3, 4. Aí o B é o E assim por diante. Então, antes dos caras compartilharem a mensagem, voltando para o nosso exemplo da Alice e do Bob, é, a Alice fala pro Bob de um jeito que a Eve não possa descobrir, talvez em pessoa ou, sei lá, em carta, sei lá. E aí eles falam assim, olha só, o shift é 3, tá? Então quando você receber a mensagem, só fica sabendo aí que o shift é 3 e aí você vai ter que fazer o seu algoritmo para reverter a mensagem. E aí, tipo, se a gente for olhar aqui o alfabeto original e fizer um shift de 3, a gente pode ver claramente que o A vira D, o B o E, o C o F e assim por diante. Se a gente tivesse a palavra abacate e fizesse um shift de 3, ficaria assim, que para uma pessoa olhando não dá para saber o que aconteceu aqui, mas se você quiser fazer na mão o que aconteceu vai demorar bastante tempo, então, sei lá, vai ser meio chato olhar isso aqui e falar, ah, eu vou passar 5 horas do meu dia tentando descobrir que os caras falaram abacate um pro outro. Então é isso que acontece e como eu falei, essa aqui é a analogia dos índices, que a gente pega cada letra como sendo o índice do. Mais ou menos de um vetor, né? Começando de zero. E a gente faz um shift de 3 somando 3 em cada índice do alfabeto. E para decriptar, como que o Bob faria para pegar um algoritmo que reverte esse processo? Se o shift é 3, a gente quer voltar para o A, né? Então a gente está no D, a gente quer voltar para o A. Se eu pegasse o A e somasse 26, eu ia acabar 25 no Z e 26 eu ia ter que voltar para o A de novo. Então tudo que você tem que fazer é pegar o resto que sobrou do 26 menos 3. Que aí você vai ter somado 26 no final das contas na primeira mensagem. E aí, quando você fizer o shift de 23 de volta, de SUD WR, você vai ganhar prato, que seria uma mensagem que foi encriptada e agora decriptada. Um caso bem famoso da cifra de César, que aparece em alguns CTFzinhos assim, chama Hot 13. Ela é bem famosa porque ela é a cifra de César, só que com um shift de 13. E é engraçado que ela, como 13 menos 26 é 13, ela encripta e decripta o algoritmo. Então é um negocinho legal.
Mas agora a parte interessante da cifra, como que a gente quebra ela? Primeiramente, se você tem acesso ao algoritmo que encripta, tudo que você precisa fazer é jogar uma string cheia de As, que ele vai retornar qual letra do alfabeto é, e assim, consequentemente, você vai saber o shift, que é 3 nesse caso. Brute Force Attack também não Brute Force Attack, para quem não sabe, é quando você testa todas as possibilidades que existem. Então, você pode, você pode testar todos os shifts possíveis, que não são muitos, né? São 26, então um computador mediano atual, até um computador ruim, faria bem rápido essa brute force e você conseguiria a mensagem bem fácil. Essa foi a cifra de César. E as cifras que vão vir diante são basicamente uma evolução da cifra de César ou uma combinação das duas anteriores para fazer uma cifra melhor. Agora que a gente vai falar é a cifra de substituição. Simples. A cifra de substituição, a cifra de substituição usa o que a gente chama de um alfabeto de substituição. Então, ao invés da gente fazer um shift de 3 para todas as letras que existem na mensagem, a gente escolhe uma letra e escolhe um shift para ela. Escolhe outra letra e escolhe um shift para ela. Aí o resultado final o seu alfabeto de substituição seria o seu alfabeto normal, só que todas as letras estão trocadas. E aí toda vez que aparecer um A é o Z, toda vez que aparecer o B é um A. Aqui tem esse padrão aqui que vai indo de trás para frente, então começa no Z, aí vai para a primeira, aí a penúltima, aí a segunda, mas isso não é proposital. O, o tipo do alfabeto de substituição pode ser de qualquer modo. Pode ser o mais bagunçado possível. E essa como que a gente vai quebrar? Se a gente for tentar fazer o non-plain text attack, que é o que você bota uma letra aleatória e cospe no, e o algoritmo cospe a resposta, que é a mensagem encriptada, não vai dar muito certo porque você não vai ter o shift logo de cara. E se a gente fosse testar todas as possibilidades com brute force, também não daria muito certo, porque a gente tem 26 fatorial possibilidades e vai demorar bastante tempo para você descobrir que a Alice e o Bob só queriam falar abacate um para os outros. Então a gente precisa de outra abordagem. E aí que entra a análise de frequência. Se você for pesquisar isso, a gente sabe que cada linguagem falada, cada idioma no mundo tem a sua própria digital, que é basicamente a distribuição de frequência que aparecem as letras no texto. Então, por exemplo, se eu for olhar um texto em inglês, é melhor deixar o exemplo para trás, né? Para depois, que tem uma fotinha aqui. Mas é o padrão, é digital do idioma. Ó, essa aqui é a análise de frequência do inglês. Se a gente olhar, a gente consegue ver que o E aparece mais vezes do que todas as letras. E se a gente for vendo, o T é o segundo maior, o A é o terceiro e assim vai. Você pode fazer um programa bem simples que conta quantas letras tem e pega a distribuição de frequência deles para você analisar. E é assim que você quebra a substituição simples, porque você pode ir comparando qual letra é a mais usada com a análise de frequência do idioma verdadeiro. Então, se o M fosse mais usado, você saberia que o E é na verdade o M, quer dizer que o M é na verdade o E, e aí você já descobre o shift do E. E você pode fazer isso recursivamente até você acabar e chegar aqui nos que são pequenininhos. E aí você vai acabar descobrindo os shifts de todas as letras e vai poder pegar a mensagem. Agora, a próxima cifra seria a cifra de Vigenère, que ela é meio que uma combinação das duas cifras anteriores. Ao invés de eu pegar um shift para todas as mensagens e ao invés de eu criar um shift para cada letra, eu pego uma palavra que seria a chave que a Alice e o Bob compartilham e cada letra dessa chave representa um shift. Então a gente faz aquela codificação de alfabeto de novo. Então o A representa o 0, o B representa o 1, o C representa o 2 e em diante. E a gente passa a chave repetidamente no texto, até o texto acabar. E aí, aonde as letras caem aqui, vai ser o shift correspondente daquela letra na mensagem original. Então o T não vai sofrer nenhuma codificação, nenhuma encriptação, porque ele vai continuar sendo o T. E o H vai subir 1. O E também não vai sofrer nada e o C vai subir 2 e assim em diante até acabar a mensagem. E se acabar também
Se a mensagem acabar antes de acabar outro ciclo da chave, também não tem problema, é só acabar a chave no meio e segue a vida. Mas e aí, como é que a gente quebra essa? Essa já é mais difícil, porque a análise de frequência também não é o jeito de ir, porque se a gente fizer análise de frequência, a gente vai ganhar uma distribuição assim que não é tão distinguível quanto essa. E se você for tentar passar um algoritmo que compara as duas, ele vai estar errado na maioria das vezes. Não é, não é, não é certo que a maior frequência aqui é o E aqui, por causa de como a chifra de Wigner funciona. Então o que a gente pode fazer é analisar os pontos fracos dela, que é a repetição. Como você pode ver, toda vez vai ter a repetição da palavra-chave quando for pareada com o texto. Então, se a gente olhar a repetição, a gente sabe que como aqui a palavra é abacate, né, e tem 7 letras, o tamanho da mensagem é 7, da mensagem não, da chave é 7, a gente sabe que a cada 7 letras vai repetir o shift que tinha anteriormente. Então, se a gente começar lendo a primeira letra do texto e andar 7, a gente sabe que a próxima letra também tem shift de 0. E se a gente começar lendo a segunda, a gente sabe que se a gente andar 7, a próxima letra também tem shift de 1, e assim por diante. Então você pode particionar o seu texto em várias cifras de César pequenininhas. E aí você resolve cada uma separadamente e depois você junta todas e descobre que a palavra era The Cake is a Lie, eu acho que é isso, né? É, The Cake is a Lie. Mas e se a gente não souber o tamanho da chave? É, porque aqui é muito fácil, né? Porque eu sei qual é a chave, então eu sei qual a periodicidade que eu tenho que estar olhando para ver quais são as cifras de César. Mas se a gente não souber o tamanho, aí fica mais difícil. Aí a gente vai ter que fazer um algoritmo mais ou menos elaborado para descobrir, fazer um brute force inteligente. Tem que usar estatística, tem que usar um negócio que chama teste de hipótese, que é um método que vocês vão aprender no segundo semestre, quem for do BCC, na introdução à estatística, bem da hora a matéria. E essencialmente você vai fazer uma análise probabilística de qual pode ser o tamanho da chave de criptografia. Agora a última criptografia, que é meio que a combinação de todas, porque a gente pode perceber que o problema da digital do idioma sempre acontece, né? Qualquer uma dessas que eu falei, a, a forma de quebrar elas está basicamente na digital. O, a cifra de Wigner não parece tanto, mas quando você for implementar o algoritmo, se você não souber a chave, você vai ver que a análise de frequência é importante. E a resposta para isso é a gente faz os shifts de uma maneira aleatória. Se a gente pegar uma mensagem tipo essa e fizer um shift aleatoriamente gerado para toda a letra, a gente vai ter alguma coisa que. Opa, alô? Tem como. Obrigado. Opa, aí. Se a gente pegar essa mensagem e fizer shifts aleatórios para cada letra dela, a gente vai receber uma mensagem tipo assim, uma encriptografia tipo assim, e é muito difícil você descobrir o que aconteceu aqui, porque nem quem fez a criptografia sabe o que aconteceu, porque ele gerou as coisas aleatoriamente. E o importante é que essa chave também não pode ser usada de novo, senão você poderia encontrar um padrão dentro de múltiplas comunicações do texto. Como que a gente pode quebrar essa nova criptografia, que é mais ou menos a fusão de todas as outras? A gente não pode. Essa criptografia foi provada que se todos os shifts são aleatórios e se você usa a chave que é a correspondente de todos os shifts uma vez só, não tem como ninguém ver o que está escrito lá dentro. Se a gente usar a análise de frequência, você vai ter um gráfico muito informativo assim, que todas as distribuições são iguais e não vai anotar de nada, nenhum vazamento de informação para você poder analisar. Se a gente testar tudo, você vai ter umas coisas imensa para testar, é até maior do que 26 a fatorial, claramente.
porque é 26 vezes todas as letras. E aí vai demorar mais de 3.000 anos assim. Um dia você consegue, mas sei lá, vai ter que passar por gerações para descobrir que a Alice e o Bob falaram abacate. E também qualquer mensagem pode ser original. Então, por exemplo, se você em algum ponto do seu brute force encontrar uma mensagem em inglês, só que não é o shift certo, fez a você só escolheu o shift de um jeito que deu uma outra mensagem por acaso, você não tem como saber qual das duas é a certa, entende? Então, esse é mais um problema da criptografia, de quebrar essa criptografia. Mas como tudo na vida, o anti-pad não é perfeito porque nas condições eita, nas condições do mundo real é muito difícil implementar uma criptografia que você faça shifts aleatórios e a mensagem e a chave tenha o tamanho da mensagem. Isso acontece, a criptografia não é tão perfeita no mundo real porque a chave só pode ser usada uma vez, porque, como eu falei, senão você pode pegar um padrão de vários textos sendo transmitidos. Você tem que ter um canal seguro para distribuir a chave. Isso é um problema que quase todas as criptografias que usam chave, quer dizer, quase não, todas as criptografias que usam chave enfrentam. Tem até um monte de protocolo feito aí, mas isso não cabe falar agora. E é muito difícil fazer shifts realmente aleatórios, porque não sei se vocês sabem, mas um computador não gera números aleatórios de verdade. Ele, ele cospe um número louco lá, e aí se você bater o olho e falar, ah, mano, isso aí é aleatório, pode crer. Mas na verdade tem algum viés e dá para você descobrir qual número foi gerado. E, e a chave também precisa ser tão longa quanto a mensagem. Esse é outro problema de implementar essa criptografia na vida real. Bom, essa foi a última, e agora eu vou falar um pouco das criptografias modernas, que as criptografias modernas surgiram em outro mindset, sabe? Essas todas que eu falei antes, elas existiam numa época que ou não existiam os computadores, ou a área de ciência da computação era muito fraca ainda, muito nova. Então não era preocupante você, um computador pode quebrar isso. Você olhava, batia o olho e falava, mas não sei o que está escrito aí não vai dar não. Já era. Então as criptografias modernas têm esse objetivo de enfrentar um computador. E é por isso que ao invés de tomar uma atitude tipo, vou fazer algo que não pode ser matematicamente quebrável, eu só vou deixar o trabalho, em vez de fazer isso, eu vou deixar o trabalho muito, 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 muito difícil para alguém que tem um computador, ou vários, ou milhares de computadores conseguir quebrar. Por exemplo, se você fosse quebrar uma chave RSA num computador normal, RSA que eu vou falar daqui a pouco, que a gente usa. Que eu vou falar daqui a pouco. Você demoraria 300 trilhões de anos para quebrar essa chave e não seria algo agradável para descobrir que a Alice e o Bob falaram abacate entre eles. Então, como isso funciona? A gente usa. A gente não, né? Quem implementou isso usa vários truques matemáticos, usa teoria dos números, usa aritmética modular, várias buzzwords matemáticas só para fazer operações que você não consegue reverter a menos que você saiba. A maior sacada dessas operações é usar primos, porque computadores e primos não se dão muito bem, pelo menos computadores clássicos. Que, porque para descobrir se um número é fator de um primo, você tem que testar todos os números que vêm antes de n quadrado, né? Antes de n quadrado não, antes de n raiz de n, para ver se esse número divide o número que você quer achar se é primo ou não. E isso demora muito porque existem primos que são muito grandes já. E é por isso também que quando alguém encontra um primo novo, que a gente já encontrou bastante, né? Então, um primo novo tem o tamanho gigantesco. Então, quando a gente encontra um primo novo, é bom para o ramo de criptografia, porque a gente usa operações com primos para fazer isso. Então, quanto maior o primo, mais difícil vai ser para o seu computador, em caso seu laptop quebrar ele, quebrar a criptografia. Então, esse é basicamente o que eu falei, é RSA. RSA funciona assim, não tentem entender o que está escrito aqui, foi só um negócio que eu botei para não ficar vazio o slide, mas essencialmente como o RSA funciona num nível muito alto nível. Você pega dois primos gigantescos, mas gigantescos mesmo, e aí você multiplica eles. Essa
multiplicação resulta a sua chave pública. Na RSA tem um sistema de chave pública e chave privada. Chave pública, todo mundo conhece, pode postar até no Facebook e ninguém liga. É o jeito que você vai encriptar a sua mensagem. Você vai passar a mensagem por operações matemáticas por essa chave pública, como está aqui, ó, elevado a D, essas coisas aqui. E você vai mandar a mensagem criptografada para o seu amiguinho. O seu amiguinho vai ter um desses primos, que é o que multiplicou, que resultou no N aqui em cima. E aí o seu amiguinho vai fazer outras operações matemáticas para decriptar. E só esse cara que tem o primo pode fazer essas operações, porque quem não tem não vai conseguir o resultado certo. E isso funciona dos dois lados. Se o seu amiguinho, de novo, for responder você com uma mensagem encriptada, você tem o outro par, outro pedaço do N gigantesco que você criou, que é o outro primo. E aí você faz a mesma operação que ele fez do outro lado para descobrir o que ele respondeu para você. Então essa é RSA num nível muito alto. Se alguém quiser aprender mais, eu tenho uns links aqui que eu vou mandar um PDF para vocês aqui depois que acabar a aula. E vocês podem ver esses links aqui. Esse aqui de cima são 4 aulas em português. E esses 3 aqui de baixo estão em inglês, mas tem legenda em inglês. Infelizmente não tem legenda em português, mas quem quiser pode ver só esses aqui. Quem não se sentir confortável com o inglês pode ver só esses, que já dão uma base muito boa. Esses aqui são mais complementos. E é isso. Obrigado pela presença. E agora eu vou passar uma atividade prática para vocês fazerem, que eu falei bastante, é meio chato ficar só vendo a teoria. Então eu vou passar aqui no chat o meu GitHub, tá lá o enunciado, e vou ficar aqui se alguém tiver alguma dúvida. Quer dizer, se tiver alguma dúvida da palestra agora, pode perguntar. E se tiver alguma dúvida do enunciado, eu vou estar aqui para responder.